Bem-vindos à nova temporada de Papo Sério com a Ali Clement. Segunda temporada, hein, gente? Vocês estão vendo que dessa vez estamos em outro local, um local muito especial, com uma dinâmica nova. O papo continua sério, mas sempre leve, sempre com um lado assim positivo, esperançoso, que vocês sabem que eu gosto, né? Agora, onde estamos, afinal de contas? Estamos aqui na 7.200 da Ipiranga, que nos recebe com todo carinho, todo amor e com tanta coisa linda ao redor para deixar esse cenário maravilhoso. E também maravilhosa estou eu, aliás, de Eu Diva Store. Vamos combinar, né? Não podia ter um nome melhor para eu me vestir. Eu Diva. Super me identifiquei. E também 5IT Solutions, que é uma empresa de tecnologia, segurança e tecnologia. Não entendo nada sobre isso, mas eu tenho certeza que eles nos deixam seguros também. Esses são os nossos patrocinadores que nos permitem estar aqui mais uma vez, trazendo tanto conteúdo de qualidade em um ambiente acolhedor e com essa vibe, né, que vocês sabem que eu gosto. Bora lá, que hoje o primeiro episódio da segunda temporada de Papo Sério é sério, saúde mental em tempos de tanta informação e essa sociedade do cansaço que a gente vive. E aí, como fazer, hein, para nadar em ondas tão turbulentas e continuar com a sua sanidade mental e a sua felicidade sempre em dia? Para falar sobre saúde mental, sociedade do cansaço, como sobreviver a esses tempos de tanta informação, eu trouxe pessoas muito especiais. Aliás, só a presença deles já me deixa em paz, assim, ó. Para começar, tu vai ser o último, Valtencir, porque tu é a cereja do nosso bolo. Para começar, Márcio de Oliveira, que é meu mentor, especialista em desenvolvimento humano. Estamos fazendo juntos um trabalho agora que está sendo ótimo, né? Às vezes eu fico quase chorando, mas é sobre isso, né? É doloroso, mas é sobre isso. A Ariana Leiva, ela disse assim, eu sou a Ari Leiva, minha amiga da Ali, mas não é só isso, né? Psicóloga, que eu já muito falamos sobre também a questão da alta performance para crianças, para atletas. E aqui, Valtencir Gama, que é proprietário da vinícola Altos Paraíso Vinhedos, lá em Camaquã, a primeira vinícola de Camaquã. E claro, né, o que tem isso a ver com saúde mental? Tudo, absolutamente tudo, porque afinal de contas o vinho, o espumante acaba sendo uma alternativa para relaxar. Qual é o outro lado? Pode ser também uma forma de nos anestesiar, né, Valtencir? Agora que é bom, é bom. Então, gente, bem-vindos! Primeiro episódio da nossa nova temporada de Papo Sério. Vamos lá, tu quer falar, Valtencir? É que a gente não botou a bebida pra rolar, por isso que tá todo mundo assim esperando, né? Eu costumo dizer que melhor do que a gente falar sobre vinhos é beber o vinho. É a melhor opção. É degustar, né? Mas eu acho que tem tudo a ver essa bebida magnífica que são os vinhos, né? A gente fala nos vinhos espumantes, nos vinhos tranquilos. O vinho é uma bebida de contemplação. O vinho é uma bebida de calma. E mesmo no agito de uma festa, onde vocês estão lá com os espumantes borbulhando e as suas perlagens enaltecendo as taças, ainda assim ele é uma bebida que leva à introspecção. Então acho que tem tudo a ver com o tema desse nosso assunto aqui, desse bate-papo. Tu me deixou picando um gancho que eu acho que ele é super pertinente, que é exatamente isso, né? Acho que o momento em que a gente contempla, em que a gente para um pouco para viver o momento, para degustar o momento, na verdade isso é muito importante para que a gente não pire, né? Eu vejo assim que a gente está vivendo nesse mundo, principalmente do rolar o feed, e é quase que uma intoxicação constante de informações. Como é que tu vê isso, Márcio? No vinho? No vinho. Na vida. Mas o gancho que tu abre, o vinho, eu quando tomo um vinho, eu aprecio o vinho. E eu sinto essa experiência em flow, que é algo que a gente busca hoje. E saúde mental é hoje a gente tentar buscar essa experiência de viver o que é a vida, o que é essa bênção, o que é esse presente. Diante de todas essas complexidades, complicações que a gente, muitas vezes não, quase sempre, a gente está no passado ou no futuro. E
raríssimas vezes vivendo o presente. Então acho que buscar hoje esse entendimento de o que me leva à preocupação, do que eu não tenho certeza no futuro, e o que me leva a frustrações, do que eu falhei no meu passado, e tentar trazer tudo isso, e acho que esse bate-papo vai nos brindar com essa consciência, trazer tudo isso como aprendizado ou um bom planejamento para viver melhor o presente. Aí acho que a gente chega no ponto que tu falou. Porque esse é o grande desafio, é a gente conseguir não, aquela história de não ser ansioso com o que vem e não ficar também só remoendo o passado, né? Eu acredito assim, Ali, que o vinho também ele tem muita relação com as emoções da gente, né? Porque o vinho, ele nos traz para o presente e ao mesmo tempo ele nos remete a uma lembrança, a uma memória, alguma coisa boa, alguma experiência, né? Ele abre essa possibilidade de tu estar vivendo ali uma experiência, de trazer. Então, acho que isso é muito importante, assim, até pra gente poder... Quantas vezes a gente chega em casa e diz, vou abrir um vinho para relaxar, né? E tu lembra de alguma coisa que tu viveu, tipo, de todos coisa, os dias, né? de que tu viveu, ou de que tu passou, de que é uma coisa muito gostosa. Acho que o vinho e as emoções, elas se correlacionam de uma forma muito, muito bonita, assim, muito interessante. Sabe que o nosso episódio hoje não é sobre relação de vinho e saúde mental, mas olhem que louco, porque a gente acabou fazendo esse paralelo, e eu sou uma que estava aqui comentando com vocês, né? Sou abarrotada por notícias pesadas todos os dias, não posso me dar ao luxo de não acompanhar, e eu sugiro para muitas pessoas que se não tiver obrigação, pega leve, né? Não precisa saber sobre tudo no mundo, não precisa ter opinião sobre tudo, mas eu não posso fazer isso. E pior, eu preciso ter uma opinião sobre as coisas, não basta só ler, eu preciso ter né, desenvolver um senso crítico. E aí eu mesma acabo fazendo isso, né? Vou relaxar, mas também não me culpo, viu, Valtencir? Porque, assim, né? Sou boa mãe, boa filha, cidadã, voto, pago meus impostos, não passo sinal vermelho, não minto, faço exercício físico, não uso droga, me deixa tomar meu vinho, né? E ajuda muita gente, né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, principalmente da vivência de vocês, também tem que cuidar para não estou falando só do álcool, mas como as pessoas têm buscado se anestesiar de várias formas, né? E dá para dizer que a própria busca pela dopamina ali do celular, ela também tem isso? Passa pra mim. Eu tô olhando para vocês que se resolvam, Daniel. Não, é que a gente está num mundo hoje que a riqueza de informação, que é uma bênção, ela também pode não ser uma bênção. E hoje a gente é bombardeado de tudo que é informação e às vezes se sente burro por não dominar os assuntos. Tu, Ali, é uma pessoa que tem um amplo conhecimento de diversas coisas, mas para a gente vencer de fato na vida, tu deveria ter muito conhecimento em uma coisa. Se cada um fosse autoridade no que faz, no que apresenta, no que serve, a gente teria excelência nisso, grande conhecimento, possibilidade de fazer uma pós-graduação, como tu fez em algo, se especializar mais nisso. Só que a gente é bombardeado de tudo que é informação. Por exemplo, algumas clientes minhas viviam em sofrimento por estar numa roda de pessoas como a gente e não saber falar sobre tudo. Mas não precisa, ali tu te apresenta na especialidade que tem. O Valtencir não precisa falar de tudo que a gente vai falar de saúde mental, mas ele é um grande expert em vinho. E eu acho que aqui a gente acaba trazendo o poder para a nossa mão, que é se especializar de fato em algo que a nossa missão, nosso propósito, nossa consciência tem o domínio e tem a facilidade, e não querer ser o conhecedor de tudo. Acho que o generalista não está muito na moda hoje. Pois é, antigamente, eu me lembro quando eu era advogada, né, que uma das coisas que me estressava muito era exatamente isso. Eu não me sentia especialista em nada. E naquela época, faz muito tempo, né, gente? Faz tipo, muito tempo. Naquela época tinha muito essa visão realmente do ser especialista para tu ter o know-how, né, para ter expertise de algo. E hoje isso, de certa forma, se diluiu mesmo, por conta da necessidade de ter que estar em todo lugar ao mesmo tempo. É ruim até pro foco, né? Para alta performance, né? Mas aqui acaba que a gente acompanha muitos assuntos ao mesmo tempo, a rapidez e a velocidade, quando tu estavas falando, me veio assim, toda essa descarga de dopamina, né, Ali, que tu falas,
é assim, o celular ou as informações são tudo muito rápido, então a gente acaba também sempre buscando alguma coisa com prazer ou coisas muito rápidas. E aí até as crianças têm muita dificuldade hoje em dia até de ter esse tédio, de parar, né? O tédio, o ócio de criativo. a criatividade, né? Essa pausa que nos remete ao vinho. O contemplar. Né? O contemplar. Pois é. A presença e não o automático. A gente Então, entra naquela rotina automática, né? Com falta de consciência naquilo que a gente está fazendo, a gente pega tudo meio automático. Sim. Vai dando conta de um monte de coisa, a gente não tem E que dar quando conta vê, de um não monte tá, de não coisas, tá aproveitando Falou nada, em vinho, né? eu pego o gancho então. Ah, vai. Claro. O automático, né? Não sois máquina, né? Homens é que sois, né? E essa quantidade de assuntos que a gente vê falando, e aí tu falaste na questão da especialista, né? Você falou a questão de ser especialista. O especialista é aquele que sabe cada vez mais de menos, né? Eu também sou advogado e a gente atua em 3 áreas específicas e se especializou naquilo ali. Então, por quê? Porque se busca realmente conhecer o que está falando. Ninguém defende bem o que não conhece, né? Seja nos vinhos, seja o assunto que for. E com essa diversidade de assuntos e esse círculo, então, que nos pede às vezes a falar um pouco de tudo, o que eu percebo, assim, que a gente tem encontrado muito assunto sendo falado na profundidade de um pires, sabe? Se fala de tudo, mas sem conteúdo, né? Então as pessoas, às vezes, parece que têm que saber sobre tudo. Né? Eu tenho que ter um conhecimento generalista de tudo. Sim, isso é bom. Conhecimento não ocupa espaço, ele te faz crescer. Mas e aí a que custo isso, né? E aí entra o cansaço, né? Que exaustão que se chega para se buscar esse conhecimento com profundidade. Meu avô paterno faleceu com quase 100 anos de idade. E imagina, era notícia com um rádio, a pilha, sem energia elétrica, onde morava no interior. Televisão não existia, telefone muito menos ainda. E, enfim, ele morreu lúcido. Até os últimos anos o último ano de vida dele com extrema lucidez. Aposto que era bebendo vinho. Tomava vinho. E o que ele dizia? O que falta hoje é momento de contemplação. A gente parar na varanda da casa, né? Ou hoje na sacada do apartamento, né? E na beira da praia, enxergando o mato, o horizonte, e poder refletir as coisas que aconteceram. E eu me lembro muito, então, essa lida do campo, de dormir tarde, acordar cedo e descansado. Hoje as pessoas dormem tarde, acordam tarde e acordam cansadas. Um cansaço, acho que mental, né? Sim. Que acaba fazendo essa exaustão nas pessoas. Mas, Valtencir, vou deixar um recado pro meu marido aqui, tá? Aproveitando. Gente, não se pega celular no meio da noite, né? Então, assim, é a luz, é o estresse do será que tem alguma coisa aqui para eu abrir? É aquela ansiedade. E aí a gente vê exatamente esse tipo de situação. A pessoa parece que a gente não desconecta mais, né? Ô, Ali, mas posso puxar o gancho desse cansaço? Que daí faz parte do meu trabalho e mais indo para a prática. Tem um fator aqui que não é a nossa saúde mental, nossa mentalidade, que é o nosso cérebro. E aí a gente tem um cérebro que ele está buscando previsibilidade, está buscando controle o tempo todo. Porque isso nos mantém vivos e isso foi o que a gente aprendeu na neurociência lá. E aí, com essa riqueza de informação, abundância de conteúdos, como é que eu vou ter previsibilidade, como é que eu vou ter controle de coisas que eu não domino muito? Então eu começo a ter um cansaço por, às vezes, não me sentir apto, não me sentir capaz de alguma coisa. E aí vem essa segunda questão. Como é que eu vou contemplar uma vida que ao inverso, eu estou preocupado com essa vida? Eu estou preocupado em acordar de madrugada e ver o que está acontecendo, se as coisas que vão acontecer, sei lá, nesse programa aqui, eu vou poder ser feliz, vou dominar, em vez de apenas participar e ouvir cada pessoa. Porque eu confesso, lá no início, eu tinha muito mais a preocupação em me apresentar bem. E eu não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando, porque eu estava o tempo inteiro pensando, será que eu vou conseguir falar o que as pessoas querem ouvir? E aí eu perco o controle. Então eu acredito que a saúde mental, ela inicia quando eu tiro o controle do resultado, o que vão achar desse programa, o que, né, onde esse debate vai levar essa informação, e eu trago o controle para o momento.
aí eu consigo contemplar, consigo estar aqui, consigo ouvir, consigo conversar. Mas isso requer que a pessoa exercite esse momento de contemplação, porque salvo quem vive, né, que tem um estilo de vida, daqui a pouco no interior, até mesmo lá, né, Valtencir, tu que consegue estar com os teus vinhos ali, as uvas e tudo mais, é mais difícil para quem vive uma rotina urbana. Muitas vezes em apartamentos pequenos, né? Nem sempre com uma sacada, às vezes com uma janela de frente para um outro prédio. Então, como fazer esses momentos surgirem em uma vida que muitas vezes ela é engessada, né? Uma rotina engessada. Ali, sabe que enquanto vocês falavam, fiquei pensando, vou dar um testemunho do que aconteceu comigo, né? Moro em Eldorado do Sul e com essa questão da enchente, a gente tinha um apartamento em Porto Alegre, viemos para Porto Alegre, ficamos aqui 60 dias. E o meu marido estava maravilhado com o fato de que ele fazia 100 coisas no dia. Sabe? Ele dizia, meu Deus, mas eu vou rapidinho, não sei o quê, eu volto ali fazendo não sei o quê, eu vou ali e volto, porque tudo era 10 minutos, 5 minutos. Sim, tá tudo ao redor. E não ficava em casa, né? Começou a movimentar muito mais. E lá pelas tantas eu disse pra ele, mas eu não tenho intenção de fazer 100 coisas no meu dia. Eu quero fazer 3, 2. Se eu puder fazer, né? Organizo a minha vida para que eu dê conta dessas 2, 3 coisas. A gente acaba sendo consumido, engolido, assim, por algumas coisas, pelo ritmo de vida, pelas exigências, por assuntos novos, por informações novas, por aquilo que a gente começa a ter uma ansiedade em dar conta que a gente podia estar aqui. Eu lhe escuto, eu entendo muito pouco de vinho, embora tenha morado na Itália e sou uma apreciadora de vinhos, toda a minha família é. Eu lhe escuto para aprender, né? Eu te escuto também para aprender com a tua formação. Então, assim, é diferente toda essa dinâmica de quando tu te dá conta que tu pode levar uma vida, que tu tem que ter essa consciência de levar essa vida um pouco mais tranquila. A gente não tem que... Não, e Ari, né, tu tá falando uma tudo coisa isso. e tu tá falando de verdade, porque eu me lembro quando tu voltou pro Brasil, e foi logo quando a gente se conheceu mais, que eu assim, né, esse meu jeito, inquieta, bem louca, e eu já queria trazer a Ari pra ser colunista do Aliadas, pra não sei o quê, mas vem, porque isso, porque aquilo, e tu me falou 1 ou 2 vezes já isso. Eu não quero agora, eu quero levar minha filha na escola, eu quero poder curtir esse novo momento na minha cidade de origem, né? Porque também foi uma mudança para ti de vida. E eu acho isso admirável quando a pessoa tem essa percepção, porque muitas vezes nós somos exatamente engolidos pelo outro, né? A gente tem que mostrar que é um sucesso, que faz isso, que faz aquilo. E eu falo muito por mim, às vezes eu tenho que estar sempre, parece que desempenhando. As pessoas perguntam, o que tu tá fazendo? O que tu tem feito? O que tu tá estudando? Nada! Não tô estudando é uma coisa que eu adoro. Isso eu faria e passo a vida estudando e voltei, né, a trabalhar. Mas sem a cobrança, né? Estudando porque gosta. Essa cobrança é pra gente se atualizar, é por prazer. Eu não vou entender de todos os assuntos, né? E... Enfim, eu acho que a gente não tem que dar conta de tudo, nem tem que saber de tudo, porque senão a gente perde a troca e a gente está muito preocupado com essa rapidez, essa, né, que é bem o que tu fala. E isso que tu tá falando tem uma questão que é da nossa essência primitiva, que se chama comparação. A gente sempre foi medido sobre quem é o melhor, quem é o pior, né? Desde o colégio lá tinha 1, 2, 3 e já, e quem ganhava era quem chegasse em primeiro. Essas medições de comparação, elas destroem a capacidade de eu poder contemplar, porque eu não estou vivendo o meu potencial. Eu estou preocupado se eu sou melhor do que vocês, ou melhor do que as pessoas, nessa vivência do potencial. Claro que numa questão mais inconsciente. Quando eu trago para a consciência, e aí eu acredito que fica aqui uma questão prática para quem está nos ouvindo poder aplicar. Se a gente tem passado e futuro, onde está o tempo de eu poder organizar a minha vida? É no passado ou é no futuro? É no futuro, né? Então, pessoas que hoje têm plano, e aí o que a gente está fazendo o trabalho junto com a Alice, se eu posso abrir um pouquinho, é trazer uma grande planificação, colocando no futuro uma vida mais alinhada às aliadas, à sua carreira, a todas as escolhas, que a Ali tem 1000 escolhas, né? Mas enfim, a todas as escolhas que são legados, que ela vai deixar para o mundo. Se eu consigo organizar esse futuro, eu consigo ter uma previsibilidade que eu dou conta, que eu tenho conhecimento, eu posso voltar para um presente mais focado no que eu vou ler, no que eu vou fazer, onde eu vou me apresentar, o que eu vou dizer não, porque hoje um grande problema das pessoas é não saber dizer não, mas se
Né? Se eu não tenho uma agenda bem definida, eu viro a agenda do mundo. Eu vou dizer, não, tá aqui. Planejamento. É muito sobre clareza também do que se quer. E só para mostrar que eu sou uma boa aluna, tá? Porque eu, né, fiz um post em que eu usei a palavra admiração e não comparação. Muito bom. Então eu disse, não, eu tenho que falar para ele, né, para ver se eu ganho estrelinha depois no final do mês. Mas, Waltenser, eu queria te fazer uma pergunta, porque tu mencionou que tu era advogado. Foi proposital essa tua mudança de estilo de vida? Porque isso também, às vezes a pessoa percebe que isso não faz mais bem, ou tu acabou caindo mesmo eu advogo no barril hoje, de vinho. Eu advogo até hoje. A gente tem a banca, enfim, tem um escritório. Qual é a especialidade? Direito do agronegócio e direito tributário. Olha! A gente atua aí praticamente no Brasil inteiro. E uma atividade muito exigente, né? Clientes, enfim, com seus problemas. Ninguém gosta de imposto, né? Ninguém gosta, né? Quando a gente tem o retorno, tá bem, tá legal, mas quando a gente não tá tendo, né? Enfim, mas eu gostei muito do que tu falou sobre essa questão de passado e futuro e o presente, né? Porque o tempo, para mim, sempre foi um dilema muito grande. Eu leio muito, gosto muito de ler, são paixões que eu tenho, livro, literatura e os vinhos. E às vezes eu percebo assim que a gente quer planejar as coisas, falta um planejamento para o futuro, né, de poder entender o que se quer e trabalhar como vai resolver aquilo. Mas isso está ali adiante, está à tua frente. Mas não, tu quer fazer tudo e agora no presente. E aí dá exaustão, aí dá um cansaço, né? Quer dizer, planeja, organiza bem, que não precisa ter esse cansaço todo, até para não chegar em fadiga também, né? E tu não conseguir mais ter capacidade de resolver mais nada. A questão dos vinhos, estudo há, muitas décadas aí, e me surgiu, sabe, eu vou fazer um testemunho. Fala, vamos todo mundo aqui desabafar, fazer testemunho, compartilhar suas histórias, sua vida. Os vinhos, eles me acalmaram muito, eles me baixaram bastante a rotação. Eu ainda tenho um RPM bem grande, assim, mas eles me tiraram bastante desta correria. E eu aprendi muito com o vinho a questão de entender o tempo, né? Entender que as coisas têm um momento para serem feitas, os momentos delas acontecerem, que nada está aí por acaso. E que tem processos que você não consegue acelerar. As coisas da natureza, por exemplo, eu não consigo fazer uma videira me dar os seus frutos a partir do plantio, menos do que, no mínimo, 2 anos, entende? É isso, eu vou plantá-la e vou esperar 3 safras para começar a colher, para ter um vinho de qualidade a partir do 5º, 6º ano, 7º, para ter um auge. E eu não consigo, não adianta eu querer cansar a própria videira, até com estimulantes que sejam, que não vai dar o resultado obtido. Imagina, nós falávamos da espumante a Caetana, 45 meses num processo de autólise. Gente, a gente está falando em contar desde o início da elaboração dela em 5 anos para ficar pronto. Então isso é administração de tempo, é entender o tempo, os seus conceitos, o que o tempo tem a te dar e tu aproveitar o caminho, né? Não preciso fazer a viagem Camaquã, Porto Alegre, a 200 km, curtir esta viagem, esse tempo. Se eu fizer 200, nem tem como correr 200 km por hora, nem podemos correr mais do que 80, que é o limite de velocidade. Estou fazendo aqui uma metáfora, né? Me entendam, por favor. Mas não adianta fazer ela corrida, esta viagem, que ela vai ser cansativa, exaustiva, tu chega no destino já exausto. Curte ela, te programa, sai no tempo certo, dá o time necessário. E assim são com os vinhos, então. Então acho que para mim foi magnífico. Isso, né? A natureza nos ensinando a ter a percepção correta do tempo. E logo hoje em dia que nós vivemos mais, parece que a gente precisa... que a gente tem menos tempo de chegar antes, né? A natureza nos ensina tudo. E isso, tu pudesse, né, trazer, é muito bonita essa tua fala, porque através da natureza tu pudesse entender uma coisa que todo mundo deveria aplicar, todos nós, não que a gente aplique o tempo todo, porque, né, a gente tenta, mas também foge, muitas coisas fogem, né, do nosso controle, mas isso é assim a vida da gente, a vida é um processo, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, a gente não pode exigir de um filho adolescente, que como temos todos, coisas que eles ainda não estão prontos. O cérebro ainda não está pronto.
as emoções não dão conta ainda não tem recurso suficiente para isso, não tem, e assim é a vida, tem o vinho, né, é muito bonito isso, porque a natureza também nos ensina a aplicar tudo isso na nossa vida. Eu já até pensei em um evento, Valtencir, Vamos lá fazer. nos vinhedos, Nossa em empreendedora que a gente mor. fale sobre, que a gente faça esse entrelaçamento, porque eu achei, Isso é legal. me tocou de verdade, assim, a gente pensar, e claro, aqui a gente está falando do vinho, mas em todos os aspectos, quando a gente para olhar, né, tu tem um jardim, daqui a pouco tu vê aquele girassol que demorou, né, semanas para florescer. Então acho que agora assim tu nos deixou pensativos. Essa jornada foi linda. É. Eu também tenho um testemunho aqui. Vamos. Olha aí. Porque hoje eu escuto muito, quem me conhece, pô, como é que tu é tão calmo, como é que tu fica tão tranquilo pelo que a gente passa. Mas o meu maior trabalho foi trabalhar ansiedade e esse imediatismo. Então o meu psicólogo falava, tu é o maior ansioso imediatista que eu conheço. E o problema de ser um ansioso imediatismo é que eu estou preocupado com o futuro e quando eu entendo alguma coisa no futuro que vai ser importante para a vida, eu já quero ter. Então assim, é uma explosão de coisas ruins para a vida. E aí como que eu fui conseguir passar por isso, trazer tranquilidade, e eu acho que é o que mais a gente trabalha juntos, é sim, ir lá no futuro, ter a previsibilidade de diversas coisas que a gente quer, mas ter a capacidade de voltar para o presente e organizar uma semana. A gente sempre termina, né? A gente vê muitas coisas boas que vão acontecer, mas para eu não ficar ansioso e tirar o imediatismo, a gente volta e fala, tá, e agora? O que a gente pode fazer uma semana? E assim a gente vai curtindo a jornada, que é exatamente o que tu falou. Isso exige clareza, né? Como tu dissesse antes. Né? Exatamente. E estratégia, que é o que daí vocês fazem também juntos. Agora, uma coisa, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando que uma coisa que todo mundo deveria fazer é um livro de memórias, né? Não precisa publicar, não precisa... porque a jornada é que é o bonito, né? Quando agora o processo de escrita do meu livro, tu não tem, né, Valtencir? Eu vim hoje para pegar o livro. Olha, se saiu bem, hein? Não, já vou deixar contigo. Aliás, devia estar com ele aqui, né? Isso, vivendo e aprendendo, vou deixar meu livro aqui. Mas o processo de escrita dele foi tão profundo para mim. Na verdade, o mais legal do livro foi comigo mesma. Porque eu tive a oportunidade de olhar tudo em retrospecto e entender que tudo fez sentido. O lado ruim, o lado bom, os tropeços, as dúvidas, os medos, né? E claro, e aí tu vai vendo a tua evolução, as tuas vitórias. E isso dá muito claramente essa percepção de que tudo tem seu tempo. Tudo. Eu deveria viver aquilo no momento em que eu vivi. Essa questão de escrever, eu escrevo poesias. Olha, quer declamar uma? E essa questão da gente escrever, né, que tu falou que tu escreveu o teu livro, ela me remete a uma situação que é essa da relação, né, de escrever, que é um ato de solidão a escrita, né? É um ato de solidão. Não sei se é solitude, mas solidão tenho certeza que é. Pode ser solitude. Mas ali a gente revela aquela relação mais íntima, definidora e traiçoeira que se pode ter, que é que se debate, se mantém consigo próprio, né? Então, quando a gente vai escrever, né, a gente enfrenta isso com muita clareza. E a partir do ato da escrita, eu acho também, não é a minha área, psicologia, mas eu acho que seria um grande exercício também a instigação da escrita como uma forma de apaziguamento interior e de busca de paz, né? de reflexão. Se a gente tivesse mais esse... É uma forma da gente também regular as nossas emoções, a gente poder colocar para fora, escrever, tá trazendo isso, porque muita gente às vezes não consegue falar das suas coisas, dos seus problemas, né? Não é fácil. Mas não escrever com hieróglifos e TC e VC e essas abreviações que hoje é a língua. Inclusive, mas através da tua poesia a gente consegue enxergar você. É isso que é a psicologia, né? Isso. Enfim, vai trazer, não tem como a gente, se tu lê o livro da Ali ali, tu vê a Ali. Por mais que várias coisas não falem exatamente da Ali, mas tu vê o jeito da Ali, tu vê a escrita, a interpretação dela, o jeito como ela vê o mundo. Então isso também é uma forma de regulação das nossas emoções, porque a gente coloca isso, é uma forma da gente ter uma relação,
né, com o adolescente, que eles são monossilábicos, que eles estão conversando muito mais com os amigos, que eles estão nesse momento, mas assim, meninas principalmente fazem, às vezes, os diários, escrevem coisas, né? Isso é muito bacana, porque é uma forma também deles estarem podendo expressar, deixar um bilhete, né, fazer aquelas cartas, assim, às vezes fazem uma carta de aniversário para uma amiga, tu vê uma carta assim, grande, né? Então, assim, é uma forma de tu colocar, né, se expressar, e te regular também, ver, olha, isso aqui não tá muito legal, mas isso aqui eu também tu consegue, né, perceber. Porque é como tu disseste, é um ato de solidão e traz aquilo do mais íntimo da gente, né? Eu fiquei pensando, ouvindo vocês, que talvez uma das grandes causas até mesmo dessa crise toda de saúde mental, sobre a qual tem se falado, né, ansiedade, depressão, todos os transtornos, também deve decorrer da falta desses momentos de autorreflexão, né, de autoconhecimento, porque se a gente for parar para pensar, primeiro que as pessoas já não param muito para pensar sobre nada, né, e eu não estou julgando, é uma realidade, porque o que tu mencionou, às vezes a gente está num piloto automático e não dá também nem para, tem gente que trabalha 3, 4 turnos para botar comida na mesa, pagar a escola privada para os filhos, então às vezes é também muito do exterior nos cobrando, mas as pessoas não param para pensar em si, né? E isso faz a cabeça pirar, porque a gente passa a não ter clareza, passa a não ter uma série de outras ferramentas para buscar a sua sanidade. Sim. Tu falou uma coisa, tem um psicólogo que fala que todos temos pensamentos, mas poucos pensamos. E aí, em cima dessa frase... Eu já concordo com ela. Em cima dessa frase tem uma coisa, o pensamento, qual é o papel do pensamento na nossa vida, então, para trazer? O que é o pensamento? O pensamento é o condutor das ações e reações que eu vou ter na vida. Então, como é que eu chego nesse pensamento? A gente tem uma mentalidade, e essa mentalidade foi o trabalho que a gente tá fazendo e discutindo muito, que eu acredito que o ponto que mais te traz estranheza é uma abertura na nossa mentalidade. Como ser aberto se hoje eu tenho que ter uma convicção? Tudo bem, ser aberto não significa perder as convicções, significa aprender o tempo todo. Essa mentalidade que está disposta a aprender, a ser adaptável, a entender que o mundo tem transformações, mudanças e isso faz parte, ela começa a trazer o meu processo de consciência. Então, o segredo de tudo, a transformação, ela está na consciência, que é essa conversa que a gente tem aqui dentro o tempo todo, né? Essa conversa que fica pensando, tô certo, tô errado, faço ou não faço, né? Mas por quê? Quais os motivos? Mas será que eu sou capaz? É essa consciência que a gente tem que conseguir trazer para um momento presente, para uma contemplação, para um autoconhecimento, para tudo que foi falado aqui, que daí se eu consigo ter uma consciência que tem uma conversa mais saudável, aqui está a saúde mental, ter saúde nessa geração de conversas, eu consigo levar um pensamento mais saudável, que aí faz todo o ciclo de novo, que daí vai ser o condutor para uma vida, que essa vida contempla a minha mentalidade, eu começo a me sentir uma pessoa que sou uma mentalidade saudável, essa mentalidade saudável volta a ter diálogos melhores. Então é um ciclo que ele pode ser virtuoso, desde que a minha transformação tenha um plano, porque se eu não tiver plano, eu vou ter conversa sobre o quê? Essa questão também do cansaço, né, me lembra uma outra situação, e o que tu falou também é muito importante, né? A gente não está aqui julgando nada com relação a rotina do cotidiano institucional, chamemos assim, né? Pessoas com realmente 2, trabalhando 3 turnos, é muito normal de acontecer, porque a vida não é fácil para ninguém, ela não está aí gratuita que nem o sol está para nós ou a luz da noite, né? Ela é puxada e exige às vezes das pessoas isso, a rotina, às vezes a casa se torna simplesmente um dormitório, porque e aí isso dá exaustão. E come aquela comida congelada que sobrou, e, né? Então isso é importante, a gente, né, refletir bem sobre isso, se entende perfeitamente. A gente é assim, nós somos assim, né? A gente está aqui correndo, todo mundo correndo, a gente vai cansar, logo daqui a pouquinho ali depois, antes da noite, a gente já vai estar cansado. Mas eu acordo já cansada. Pois e assim eu sigo cansada, porém feliz. E nessa pressa, nessa coisa de querer resolver, agora mesmo, chegando no final de ano, né, a gente parece que o mundo vai acabar. Final de dezembro, acaba o mundo. O que surge ali? A necessidade, a pressa de resolver as urgências mal resolvidas, né? A gente teve todo um período, um ciclo para resolver as coisas, tentar fazer acontecer,
e aí chegou num determinado momento, dezembro acumula tudo e vira uma loucura das pessoas, enfim, todo mundo, em mim também. A gente quer tal coisa, não fiz tal coisa. Só que em janeiro continua a vida que segue, né? A vida que segue. E aí a gente acaba perdendo amizades. A gente perde amigos pela pressa. A gente perde amigo e a pressa vai te cansar ali adiante. E aí tu cansa ali adiante e cadê o teu amigo para te dar o ombro, te dar a mão, para te ajudar a puxar e seguir a tua caminhada? Então uma coisa vai puxando a outra. E aí me remete a uma outra coisa também. E o vinho também está intrinsecamente ligado, que é a questão da espiritualidade. O vinho é uma bebida milenar, a gente tem lá o único pedido, um milagre que a mãe de Cristo pediu para ele foi: me transforma esta água em vinho, né? Se faltava alguma coisa para a gente tomar vinho sem culpa, acho que não temos mais nada. Já encontramos. Mas então, essa questão da espiritualidade também. Acho que essa tecnologia que a gente vive, falei do meu avô, né? Não tinha telefone. Eu me lembro de quando eu estudava, então, enfim, não estava em Camaquã, e a mãe e o pai, eu não me lembro como é que eu me comunicava com eles, mas eu acho que chegava a ficar mais de semana sem dar um oi. Não tinha comunicação. Hoje, nossa, sai de um bairro a outro aqui dentro da grande Porto Alegre, se não avisa, já deu problema, né? Já alguma coisa aconteceu, o que houve, né? Então, as tecnologias, nós somos congruentes às tecnologias, todos somos. Elas estão aí para nos facilitar a vida. Mas parece que a gente não aprendeu ainda a dominar a tecnologia. Eu comungo de uma ideia que diz o seguinte, que nós não evoluímos espiritualmente o tanto quanto intelectualmente. Intelectualmente também fala-se tecnologicamente. Veja bem, não estou pregando que temos que ter um segmento numa religião A, B, C ou D. Não, espiritualidade. Até Caieiro, lá em Fernando Pessoa, sou ateu, graças a Deus, né? A gente sempre vai acreditar em alguém. Acho que nos falta isso, está faltando isso. Eu me lembro de ir na missa todos os domingos com pai e mãe. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu entrei numa igreja, a não ser para o casamento de alguém, enfim, ou um batizado, sabe? Parece que também tornou obrigação ir na igreja só nesses momentos. Eu não estou pregando, veja bem, a questão de ser de religião, vou deixar isso bem claro, A, B, C ou D. Todas são válidas, importantes, e pode nem ser isso, mas um religar de si com... Nós não viemos do caos, gente. A gente não nasceu do nada. Isso me lembra muito, o Márcio teve uma experiência recente, né, no Legendários. Tudo bem falar sobre isso? Claro. Que eu acho que faz exatamente sentido nessa linha, né? Essa busca da nossa conexão, do pertencer a algo maior, que é sobre isso, não sobre necessariamente uma fé específica, né? Mas sobre fé. Isso. Falou tudo, né? Não é sobre a fé específica, é sobre fé. As religiões, elas são mais de 100, se a gente analisar todas as religiões que existem no mundo. A espiritualidade é uma só, né? É como tu consegue trazer essa fé, essa esperança, essa crença de que há algo maior nessa missão que a gente tem pelo mundo. E eu acredito que é o único jeito de viver paz é quando tu entende que, sim, eu sou um serviço aqui, mas tem alguém que me colocou nele, então eu não preciso ficar preocupado com todas as variáveis, a não ser ser caprichoso, excelente, e aproveitar essa jornada. E aí a Ali fala do Legendários. Eu fui com muita dúvida, né? Subi uma montanha, enfim, que até virou meme. Eu sou um grande meme do Brasil, né? Coach, legendário, tudo é meme. Que bom poder rir de si mesmo também, né? Mas aí que tá. E nessa caminhada que muitas pessoas saem de lá tocadas e querem falar, querem narrar como foi sua caminhada, aqui tá o grande erro. A sua caminhada é sua, não precisa ficar dizendo para todo mundo que sigam a minha caminhada, porque a minha caminhada é maravilhosa. Nessa caminhada, todas as perguntas que eu fiz e todo o sofrimento que eu tive para subir uma montanha com, sei lá, privação de sono, peso nas costas, rasgou o ombro, tudo que acontece, eu cheguei lá em cima e recebi todas as respostas que não tem como explicar isso, mas que te traz um entendimento de que é só viver. A gente não veio aqui para dominar o mundo, ser dono do mundo, ensinar o mundo. Não, a gente veio aqui para evoluir nesse mundo. E tu falaste uma coisa maravilhosa agora, que assim, tu chegou lá em cima e tivesse todas as respostas, né? Porque isso fez sentido para ti. A gente perdeu essa coisa do individual, né? Quando a gente está ali nas redes sociais, por exemplo, ou com a tecnologia, que a gente se compara muito, a gente acha que o que serve para o outro vai servir para minha vida, que o que serve para o outro é o melhor para mim. E a gente não busca, né, aquilo que realmente é
pra gente, pro Márcio, o indivíduo, né? Se perdeu ali o indivíduo dentro de tudo isso, né? Então, assim, você poder olhar pra si, você fez sentido na tua caminhada quando tu chegasse lá em cima. Pra muita gente deve ter feito sentido só em estar no grupo, tá ali, e aquilo ali deve ter feito sentido e com as suas coisas, de acordo com a tua trajetória. E concordo contigo, isso é muito teu, né? É íntimo de alguma forma, né? Então é uma forma de tu poder compartilhar, acho muito legal, mas também as pessoas tenham cuidado de como vão usar isso, porque não quer dizer que faz sentido para ti, faria sentido para todo mundo, né? Então a gente tem que ter esse não, em geral não faz, cuidado, né? Em geral, não faz. Quando a gente ouve história assim, ou porque eu senti isso, se tu não foi tocado, tu não vai conseguir acompanhar. Então, tem que viver, né? Tem muito sobreviver. Bom, não é por acaso que, sem eu perceber, o nosso primeiro episódio é sobre saúde mental, mas no fim é muito sobre autoconhecimento, né? Sobre buscar cada um isso em si e permitir saber o que tem dentro. Saber seu papel nesse mundo, né? O que a pessoa realmente quer. Isso do caminhar, né? A minha filha, o nome dela é Alice. E eu estudei muito a literatura da Alice no País das Maravilhas, então. Estudei bastante mesmo. E tem algumas passagens que eu acho incríveis ali. É sensacional, né? É um livro sensacional. Uma delas é aquela situação, né? Do gato lá. Aí chega lá a pequena lá e diz, na encruzilhada, né? Qual é o caminho que eu tomo? Pra onde qual é a estrada? Aí o gato pergunta, né? Pra onde é você quer ir? Eu não sei. Então pega qualquer estrada, qualquer uma te serve, né? Quer dizer, a gente tem que saber também para onde é que a gente quer ir. Mas saber caminhar naquela estrada, né? Saber evoluir naquela estrada. Também não adianta chegar no final, todos nós vamos chegar no final. A gente vai chegar no final da estrada. E talvez essa seja uma das questões que a gente tenta fugir da finitude. Ninguém reconhece que um dia vai alcançar o fim. Isso é difícil, isso é doído. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai. Isso é muito louco. Isso é louco. Mas veja bem, nada é mais... Eu estou me metendo aqui numa área que não é a minha, que é a de vocês. Mas lembra, me corrijam se eu ninguém falo precisa errado. saber tudo, né? E a gente está exatamente... Eu estou falando do meu entendimento. Eu estou falando do meu entendimento a partir do que eu li, enfim, já. Mas a gente... E do que eu percebo, né? Das conclusões que eu tiro, enfim, do que eu percebo a partir do que eu li. A gente quer fugir da finitude, não quer reconhecer a finitude. E ao mesmo passo quer fazer tudo no presente, porque o mundo vai acabar no próximo minuto. Né? Eu tenho que fazer tudo agora. Eu tenho que te agradar agora, eu tenho que mostrar para ti quem eu sou agora, tu tem que me entender agora, porque tu é a mesma coisa, tu também, e eu tenho que captar, porque vai acabar agora o mundo. Mas ao mesmo momento é o seguinte, eu não reconheço que um dia... Né, tem a finitude. Então isso também acho que faz parte um pouco desse complexo que é essa sociedade aí do cansaço, que a gente vive nela, a gente não consegue, não dá pra gente esconder, tapar o sol com a peneira, né? E veja, eu acho que isso é extremamente importante a gente ter consciência disso, né? Primeiro, porque a gente não conhece os seus problemas, não tem como resolver os problemas, primeiro passo é esse. Eu imagino um copo, né, uma taça. Se eu estou cansado é porque eu estou cheio, estou correto? Eu não tenho a capacidade de absorver mais nada. Então a própria criatividade, ela fica limitada. Ou já não tem mais, está zero. Porque se está lotado esse copo, como que eu vou adicionar algo aqui dentro? Eu sou a taça, eu sou o copo. Como que eu vou adicionar algo mais em mim, na minha mente, no meu coração, se eu estou exausto, estou cansado? Eu preciso desopilar, eu preciso sair dessa estagnação de exaustão e de cansaço, para buscar o novo. E aí acho que de repente pode ser um caminhar, pode ser um ler, pode parar para não fazer nada, o ócio criativo, né? Esvaziar. Sabe por que a taça vou esvaziar aqui um pouco da minha rapidinho, taça. O ser humano ele ganhou um grande potencial que é ser um grande realizador, mas ele não ganhou uma bênção que é ser um grande realizado. Então o que acontece? Ano passado a gente estudou muito o copo cheio. Não tenho como esvaziar meu copo, mas no momento de vida eu tenho como transbordar algo que o autoconhecimento traz, que é transbordar amor, transbordar amizade, transbordar coisas boas para esse mundo, porque eu já sou esse copo cheio, né? Eu já tenho todo o meu conhecimento.
Agora, o que eu transbordo para esse mundo é o que vai fazer a diferença. Eu quero contar uma história que tem relação com o que tu falou do presente, que me impressionou muito. A gente foi recentemente para Sicília e fizemos a visita ao Etna, né? Então o vulcão ainda está funcionando. E o guia estava nos contando, tal, ele aqui, nosso povo, ele está acostumado à perda. A gente não se apega, porque do nada o vulcão vem e leva. Então, eu até confesso que eu achei meio triste, eu conversei com as gurias na sequência, fiquei meio deprimida, assim, mas reflexiva, né? Porque ele disse assim, nunca sabemos quando vamos perder a nossa casa, os nossos bens, muitas vezes, né, os nossos vinhedos, muitas vezes as pessoas que a gente ama. Então, a gente vive o presente. Todo dia é uma grande festa, mas a gente não tem sonhos. Então tem os dois lados, assim, e aquilo, eu fui tão impactada, porque eu disse, não, é lindo viver o presente, mas a gente também tem que ter uma perspectiva de futuro para que a gente possa ter esperança, né? E crescimento. Até mesmo crescimento, exatamente. É que lá tu vê, a bênção é estar vivo. A gente não precisa viver como se tivesse um vulcão nos matando todos os dias. Exatamente. Aqui a gente pode projetar crescimento. E muitas vezes a gente esquece que tem essa capacidade, essa possibilidade. Exato. Porque é muito pesado, se tu for analisar, né, viver dessa forma. É que também, culturalmente, tem muitas coisas que realmente só vivendo a gente não entende, né, mas... Não tem como julgar. Por exemplo, se você fizer uma viagem à Índia, recentemente algumas amigas voltaram da Índia, estavam me contando coisas que viram lá e vivenciaram que eu não tenho como dizer, eu não tenho parâmetros, honestamente, de experiência para dizer assim... bom, ruim, né? É uma coisa muito diferente daquilo tudo que a gente está acostumado. Mas realmente, pra gente, aqui agora eu vou puxar um pouco pro lado da psicologia, né? Isso é um trauma muito grande, quando vem esse vulcão, leva tudo que tá ali, tu não sabe como é que aquilo vai ficar, né? A gente viveu agora, recentemente, essa enchente lá em Eldorado. Chove antes do barulho da chuva, era uma coisa maravilhosa, né? Aquele Guaíba ali no condomínio, hoje em dia chove, a gente já fica, ai meu Deus, hoje tá chovendo. Aquilo vai mudando, então assim, isso também a gente tem que, peraí, né? Calma, né? Vamos pensar, vamos viver. Eu me sinto culpada de gostar de chuva desde as enchentes, tu acredita? Acredito. Porque eu adoro chuva, eu gosto do barulho, eu gosto do cheiro da grama molhada. A chuva é necessária, né? Mas hoje eu não digo mais para as pessoas, ai, que bom, tá chovendo. Eu me sinto mal. Sim. Que também tá errado. Claro, mas é sobre isso. Eu acredito que o apego sobre as coisas, assim, a gente tem que ressignificar algumas coisas, principalmente em alguns lugares, né? De como as pessoas vivem. Mas é muito pesado, se for analisar, você viver assim, né, pensando que a qualquer momento, nessa vulnerabilidade completa. Porque vulneráveis todos somos, né? Mas quantos vulcões por dia, não vou falar em leões, mas quantos vulcões por dia todos nós, né, enfrentamos, né? Exato. Na verdade, a gente tem sempre um vulcão à nossa frente. A gente não sabe o que pode acontecer nem conosco, nem com os outros, nem com as coisas, nem com nada, né? Falaste nesse desastre natural que ocorreu aí, com a questão das enchentes, abalou o estado inteiro, né? Quantas outras regiões sofrem, né? Enormes desastres naturais e as pessoas estão ali, de repente, e nem naturais, vamos pensar em próprios acidentes. Pode ser atropelada. A pessoa sai, quer dizer, a pessoa sai para... Ontem eu recebi a notícia de um amigo, foi meu colega de primário, de escola, né? E assim, morreu. Sabe? Então, quer dizer, ficou um vulcão ali, a família principalmente, né? Os amigos, enfim. A gente tem... Isso talvez também nos deu o cansaço de querer entender essa previsibilidade, querer entender, mas isso foge a nós. Isso é primitivo, né? Não tem como a gente... Agora, para vocês verem que tudo tem um lado bom, vou me permitir fazer essa observação. O vulcão também traz vida, né? E aí a questão do solo, porque eles falam muito sobre o solo, sobre o vinho do Etna. Então, e como eles também enaltecem o que vem do caos, digamos assim.
Nós vamos acabar com essa reflexão sobre caos, sobre o lado bom de tudo. Eu sempre digo, né, abrace o seu caos, porque é depois do caos que a gente tem a oportunidade de rearranjar as pecinhas do tabuleiro. Mas eu queria que cada um de vocês deixasse um pensamento sobre esse tema, sobre qualquer coisa que vocês queiram, que vocês achem que é pertinente para quem está nos acompanhando. Afinal de contas, eu espero de verdade que, de alguma forma, quem nos assista saia refletindo, né? Seja tocado de alguma forma para pensar sobre esse tema. Márcio. Também. Vou pegar o gancho do caos. O mundo foi criado em caos, só que é insuportável viver no caos. A gente temos caos, mas precisamos buscar a ordem. Nessa busca da ordem, acredito que a gente chegou numa temática que ela é possível a todos, é o autoconhecimento. E por que autoconhecimento? É no autoconhecimento que a gente aprofunda nos nossos traumas, com a psicologia, que tem toda a ferramenta perfeita para entender esses traumas, voltar para o presente, e é com o autoconhecimento que a gente consegue ressignificar crenças que são infantis, crenças que são genéticas, crenças que são sociais, que às vezes não nos ajudam para seguir e completar o nosso plano. Então, acho que a busca do autoconhecimento aqui, e tem diversas formas, tem gratuitas e tem cursos bons que você pode adquirir, você vai poder entender seus traumas, ressignificar pensamentos que não estão te ajudando hoje, e sim, de fato, entender, será que eu sou uma pessoa que posso organizar minha vida? Ou será que todos os dias o vulcão me mata e eu tenho que viver sem organização? E aí você decide, né? Porque acho que é com autoconhecimento que a gente entende primeiro que ambiente que eu vivo para eu poder dominar esse ambiente, e aí ter a previsibilidade, que o cérebro vai me ajudar, e com essa ajuda ter a prosperidade, que é o que todos nós merecemos aqui. Viu? Já fica um corte agora para reflexão. Olha, o Márcio falou tão bonito que adorei suas palavras, acho que é bem por aí, né? Quando a gente fala de indivíduo, a gente falou de várias coisas importantes aqui, né? A gente falou de consciência, de caminhada, de processo, de pausa, né? E eu trago isso, e tudo isso recheado com muito afeto, com muito amor, né? Eu acho que isso é a cereja do bolo, né? Dentro das nossas relações. Então, eu vou falar só essas algumas palavras que, né? Para que as pessoas sigam pensando na sua individuação, nas suas emoções, na sua regulação, em tudo de bom que o vinho, na contemplação, tão bonita essa palavra, tão importante que o vinho traz, e essa relação toda que foi feita. Te agradeço, Ali, e meus companheiros aqui por ter participado. Eu adorei esse bate-papo, aprendi muito com vocês aqui hoje. Aprendizado, a gente está sempre aberto. Constante. Né? Isso é sempre. Né? E assim, sem pegar o celular, né? Porque a gente não pode, tem que parecer que a gente é controlado, mas ninguém nem pensou nisso, porque o papo tá muito bom. Valtencir, para finalizar. A quantidade de escolhas que a gente faz durante a vida, em diversos momentos, é o que nos constitui. Nós somos formados pelas escolhas que realizamos. Então, eu escolhi, na verdade você me convidou para estar aqui, mas eu escolhi deixar de fazer outras coisas para estar aqui hoje. E isso me faz crescer muito, né? Conhecer pessoas novas, novos amigos, né? Aprender com vocês, e ter esse momento aqui de paz, né? de reflexão. Nos vinhos a gente tem as degustações que chamam de degustações técnicas. Então a gente analisa lá, no mínimo, 3 fases, que é o visual, o olfativo e o gustativo. Existem outras análises também, mas no mínimo essas 3 etapas. E aí você analisa cor, intensidade, aromas, tal, primário, secundário, terciário, como ficou em boca, retroolfato ou retrogosto e tal, enfim, acidez, tudo. Mas há uma degustação que eu vou deixar de sugestão para todos vocês. Uma degustação hedonística. Abram uma taça de vinho, seja um espumante ou um vinho tranquilo, e um papel do lado, uma caneta, um lápis, e anote. Hoje é dia tal, chove, tá sol, é frio. Eu estou aqui tomando esse vinho, tais pessoas. Nós conversamos sobre determinado assunto e eu me lembrei, em certo momento, de um ente querido que já foi. Eu me lembrei de um amigo que faz tempo que eu não falo.
Sabe que enquanto eu bebi esse vinho aqui, o cachorro latiu, enfim, eu lembrei que de repente está na hora de fazer tal atividade. Anote o que quiser e ponham dentro da garrafa depois de vazia, porque tem que beber toda a garrafa. Ah, sim. Regularidade e moderação, todos os dias uma tacinha. Mas essa aqui a gente vai beber a garrafa toda, tem bastante gente junto. E guardem a garrafa com esse papel, com essas anotações dessa degustação, e daqui a alguns anos você vai ler isso, ou alguém vai ler isso para você. E pode até que só lembre de você. E aí eu acho que a gente começa a parar um pouco com a pressa e a parar um pouco com a exaustão e com o cansaço, porque aí a gente vai entender o que é a eternidade. Ai, Muito que obrigado. bonito, gente. Olha, palmas para vocês e palmas para Ariana, que está de aniversário. Inclusive, eu vou fazer isso hoje. Quando Eu eu acho lembrando com a minha família, eu vou justíssimo. Justíssimo. E olha aqui, ó, como tu tá de aniversário. Muito obrigada. Um mimo da Farmatec, que sempre é útil, maravilhoso. As gurias são os amores. E como ninguém aqui é bobo, né, Valtencir? A gente tem os vinhos espumantes da Alto Paraíso, Vinhedos, para entregar para os nossos convidados. Claro. Como nós temos a oportunidade de contar contigo aqui na 7.200, que está nos recebendo, eu e a Ariana quase enlouquecemos aqui com tanta coisa boa, né? Não, olha, quando acabar essa gravação, nós já vamos sair pensando um monte de peças maravilhosas. Mas, Valtencir, por favor, faça as honras da casa e explica um pouquinho desse espumante para os nossos convidados e para os nossos sim. espectadores. Eu vou falar rapidamente. O que a gente tem aqui são espumantes Brut, o Rosé e o Branco. São elaborados com uva Chardonnay e Pinot Noir, do terroir de Camaquã, na encosta da Serra do Sudeste. Mas eu vou falar da Caetana, rapidinho. Caetana, esposa do general Bento Gonçalves da Silva, epopeia farroupilha, 10 anos de Casa das 7 Mulheres, que não é uma ficção científica. Realmente E que fica em foi Camaquã. ritual e fica em Camaquã. Então, uma homenagem que a gente prestou aqui a todas as mulheres, não só do Decênio Farrapo, mas as mulheres de todos os tempos e com todos os seus milhares de sentidos, né? Nós homens temos apenas 5, né? Mas as mulheres têm milhares e milhares. Sexto, cara. É por isso que a gente perde mais a saúde mental também, Com seus entendeu? avanços, as suas conquistas, enfim, foi uma homenagem que a gente fez então à história, que a mulher sempre construiu e constrói muita história ainda a ser realizada pelo esse fantástico mundo do universo feminino. Então a Tia que está de aniversário, a Caetana. Olha aí! Deixa eu te dar um abraço, então. Muito obrigada. Merecido, merecido. Adorei. O nosso amigo aqui, ó. Adorei. A Branca. Obrigado. Obrigado, querido. E aliás, E pra Ali também, né? eu já ia pegar essa pra mim. É por isso, aliás, por tudo isso que o Valtencir falou, que esses vinhos espumantes são os nossos parceiros no Prêmio Aliadas, né? Porque, afinal de contas, são aliados das grandes mulheres. E é maravilhoso, né? Gente, nós vamos ficando por aqui. Vocês já viram, né? Vamos ficando por aqui, vamos sair pra ver. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio da 2ª temporada de Papo Sério comigo, Ali Clement. Vocês viram que a dinâmica tá diferente, um baita de um papo. Sério, às vezes nem tanto. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário, ir lá e seguir o nosso Instagram também, porque isso tudo para incentivar que o Papo Sério fique cada vez maior. Beijo, gente, e até mais.